Não começou a falar. A mulher não falou. Deus do céu. Fabiana, abriu a gravação? Deixa eu dar uma olhadinha. Sim, abriu. Sempre que aparecer no topo ali uma coisinha vermelha lá em cima, que está gravando. Tá, obrigada. Uhum. Podemos passar para a Virgínia? Ok, seu Homero. Vamos dar início, então, à nossa oração de hoje. Vamos nos conectar com a espiritualidade e nos harmonizar. Agradecemos por estarmos aqui presentes para estudarmos a doutrina espírita com o nosso irmão Fabiano, que conduz esse trabalho com o seu conhecimento e amor, amparados pela espiritualidade amiga. Senhor, neste momento, elevamos as nossas preces aos irmãos que passam por guerras, catástrofes, incêndios, que sejam amparados e confortados por Ti, Pai. Diante dessas provações, Jesus amado, pedimos saúde, paz, amor, e que sejamos caridosos com nossos irmãos que sofrem com doenças, com fome e desamor. E que possamos praticar esses ensinamentos de Jesus para que juntos possamos crescer espiritualmente. Obrigada, Jesus, pelo teu amor e as tuas bênçãos. E assim, damos por aberto o nosso estudo da noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Então, seguimos. Nós então vamos entrar o livro Caminho da Luz, a nossa obra que estamos estudando. Está indo rápido o estudo, já estamos na parte 6 do livro. A família indo-europeia é uma junção, tá? Do hindu com o europeu, que vai dar uma nova nação. A gente passou lá desde o início pelos povos africanos, que são os egípcios, e depois fomos passando por outras nações que foram vindo de capela, foram formando, só que agora vai formar o berço europeu, aonde vai nascer, então, o racionalismo, o intelectualismo, né, o conhecimento, que é isso que é o fruto que nós estamos aqui agora, né, fazendo isso, racionalizando. E obviamente, né, que esse conhecimento, ele é importante para nós, porque ele alicerça dentro de nós uma forma de ver o mundo diferente e perceber a justiça de Deus. Mas que, de certa forma, isso venha fazer com que o nosso coração seja cada vez mais amoroso, né? Conosco e com os outros. Daí sim, o conhecimento ele vai ter a diferença. Então eu passo para o nosso amigo Homero, para a dona Luzia, que estão conduzindo as pessoas que vão ler para nós. Vamos lá, amigo. Eu convidaria a Mara. Pode ser, Mara? Sim. Então, do livro A Caminho da Luz, do Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel,
Capítulo 6, a família indo-europeia. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcias definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã, procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos místeres religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Tá bom até aí, amiga. A gente está indo por títulos, né? E aí a gente faz essa leitura do título e fizemos os nossos comentários. Se tu tem alguma questão que tu encontrou ali no que tu leu, que tu acha interessante compartilhar? Não, achei bem... Ele é mais informativo, né? É. Uhum. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Ali vocês perceberam que a Mara leu lá no início, né? Se as civilizações hindu-egípcia, tá? Porque tem os hindus com os egípcios, eles definiram em breves séculos, se definiram-se no mundo em breves séculos, porque eles ficaram um tempo e já migraram de volta, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Esses espíritos eram bem mais revoltados. Por isso, eles notem que toda pessoa que tem um intelectualismo, conhecimento acadêmico, ele se distancia da religião, né? Ele sempre considera a fé como algo efêmero, assim, porque ele acha que pode explicar e, inclusive, ser Deus, né? Para eles, tanto é que não existe Deus nessa condição. Então, por isso que na Europa vai ser o berço do intelectualismo. E não é à toa que daí é lá que é fomentado a doutrina espírita, na França, que é o berço, a Alemanha é o berço da filosofia. Fora da Grécia, do movimento romano, a Alemanha foi o maior berço da filosofia, e depois a França, né? Mas percebam que eles são tão revoltosos que isso passa de geração em geração, não é à toa que vem a Revolução Francesa. Uhum. Então, ali eles... que vai sair toda a árvore hindu Europa. Aí vai ali, por exemplo, eu coloquei uma árvorezinha, não sei se também é pequena, né? Aí vem ali a Itália, germânicas, e assim vai indo. São duas árvores, são dois troncos assim que se separam, né? É uma separação, porque a gente sabe, por exemplo, já na Índia é mais religioso, né? O egípcio já tem um cunho mais religioso. É um berço do conhecimento? É, mas não, aqui já é mais ciência. A Europa é mais aquela coisa, ou assim, um adendo, tá? Ser religioso não significa dizer que não haja ciência. Ter espiritualidade não é que não existe que é ciência, mas lá eles só querem medir. Colocar naquelas plaquinhas de cultura, quando eles colocam lá e apertam e tentam ver para provar com o microscópio, querem ver, o ver para crer. Então eles consideram que ciência é isso, né? De fato é isso, mas não é só isso. Oi, Fabiana. Pode falar. Isso assim, é até hoje, né? Sim, até hoje. Porque, assim, a gente nota que, como tu falou, né? Começou a questão do espiritismo na França, tem barulho ao fundo. Tá. E aí... Sou eu que estou comunicado, peraí. Tá. Tá dando... Isso. E aí, no caso, como tu mesmo falaste, né? Eu ia comentar exatamente nisso, né? A gente vê bem na Europa, assim, grandes intelectuais, a parte da ciência se desenvolveu, né? O iluminismo, né?
grandes saberes e conhecimento, como tu destacou bem, na Alemanha, França e Suíça também, austríacos, né, tem ali que até hoje é referência, né, para os filósofos, que é filósofo, mas ao mesmo tempo parece assim, contra a questão da espiritualidade, muitas vezes. Eu concordo com essa tua fala, assim, o ceticismo, né, porque a gente vê que, bem ou mal, assim, na Ásia, os orientais, digamos assim, né, eles acreditam, né, o budismo, né, você falando Japão, tu falou a Índia, né, a China, acreditam em reencarnação, né, então o ocidental é visto mais como mais cético mesmo, assim, que o povo oriental, né, mesmo que não sejam muitas vezes cristãos, mas eles acreditam sempre em reencarnação e muitas coisas místicas, vários deuses, que até tu explicou, que essa questão da visão dos deuses lá no início, eram porque viram ou sabiam que, digamos assim, essa parte, como tu fala, assim, do eu profundo, né, eles sabiam que criaram muitas, orientados por Jesus, que formaram a Terra, né, então para eles eram como deuses, né, esses engenheiros, arquitetos que fizeram a Terra lá que tu falou no início. Mas isso aí a gente vê até hoje, né, assim, é tão impregnado, isso aí é tão forte, né. Claro, existem lugares que tem pessoas que acreditam, né, mas o espiritismo não prosperou mais na França, né, ele veio para o Brasil, né, as Américas, e a gente vê hoje ainda o Brasil é um povo extremamente, assim, eclético nisso, né, assim, aceita mais fés de diferentes tipos, assim. Nos Estados Unidos, eles também, eu acredito que sejam mais abertos, eles estudam, eu te falei, né, que tem lá indianos, shopping, então eles têm um lado, assim, até a polícia usa médiums, né, que a gente, para ver crimes, descobrir, eles não rejeitam nada, os americanos, assim, podem não ser muito fervorosos na sua fé, mas eles são mais adeptos. E na Ásia, e a gente não vê isso na Europa tão forte, né, sempre tem esse, até hoje, né, assim, como permeia isso ao longo de milênios, né? Isso. Concordo bem com o que você fala aqui. No final deste livro, lá no final, eu vou adiantar não um capítulo, mas só um item lá que se chama O Evangelho e o Futuro. E o Emmanuel traz, é uma lei, tá, gente? Ele não está se baseando em opiniões, Emmanuel, ele está se baseando naquilo, enquanto ele é espírito nobre, espírito grandioso, porque o Emmanuel é um espírito muito elevado. Ele tem muito conhecimento moral e intelectual. E ele fala, né, que a Europa de fato vai sumir do mapa, tá? Então, para que haja a ascensão de outras civilizações, assim, de outros povos que não são mais vai ser. Ela precisa se diluir nesse sentido cético, assim, inclusive geológico, né? Alguns lugares vão subir. A gente já está vendo, por exemplo, cidades sendo mergulhadas nas águas e tudo mais. Mas, enfim, qual é a finalidade que Jesus... Então, assim, é necessário, gente, que se faça ciência e comprove, é necessário, porque senão a gente entra numa secura de um fanatismo religioso. A gente acha, assim, que pode saber tudo. E, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar no intelectualismo achando que nós podemos resolver tudo medindo as coisas, né? Botando lá no laboratório. Nem tudo dá para medir. E o Freud, ele acaba nos mostrando isso, que nem toda medicação ela precisa ser uma medicação. A palavra é uma medicação. O Freud vai ajudar as histéricas lá do Instituto lá da Alemanha, de La Salpêtrière, né, que é onde ele estudava, através do discurso. E eu costumo dizer que a psicanálise começa com as mulheres, né, porque foram as histéricas que trouxeram para o Freud, quando elas dizem, você tem que escutar. Aquilo é muito forte, porque o psicanalista ele precisa escutar e não vai ficar dando ordem, que nem o médico, que tu te senta na frente do médico e ele só te diz o que tu tem que fazer. A psicanálise é diferente, ela te escuta a partir da escuta. Então, a palavra ela passa a ser informativa. Então, o Kardec, nesse campo, vai unir ciência e religião através do discurso, e não do método laboratorial. Ele vai provar, através dos fatos e de um grande discurso, junto com os espíritos superiores, que a ciência, a religião nunca esteve longe da ciência, e nem a ciência longe da religião. Mas
Por enquanto elas estão separadas, porque no período medieval matou-se cientistas enormes. Então houve essa ruptura. Só que isso acabou, né, gente? A gente tem que amadurecer, é uma infantilidade ainda. Agora, por exemplo, mas é muito importante fazer ciência. Eu vou só citar um caso aqui. Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu estive numa casa espírita, que não importa o nome, mas só o fato. E eu me lembro que chegou uma senhora e ela trouxe uma criança e tirou uma orientação. Nessa casa eles davam remédios. Ó. Era uma época que ainda se dava homeopatia, remédio, mas eles já estavam dando remédio mesmo, remédio sim. E aí eu me lembro que eu fiquei observando, naquela época já fiquei observando e eu disse assim, olha, eu acho que não se deve dar medicação por esse motivo, né? Coisa e tal, esse é o papel da ciência, o papel dos médicos. Aí veio orientação para a criança e tinha saído para a criança tomar AS infantil. E qual foi a surpresa? Que no final, quando o rapaz da recepção foi ler para a mãe que tinha saído a mãe olhou para o rapaz e disse assim, meu Deus, eu não posso dar isso para meu filho é alérgico. Olha que interessante. E o que é isso? É a desinformação. Não cabe ao médico dar a medicação. Hoje em dia, não. Ele cabe orientar a pessoa que ela, através da resignação, procure a medicina, que a medicina faz parte de Deus, mas que ao lado disso também ela procure a espiritualidade, porque daí a medicação sem o componente da espiritualidade, com o componente da espiritualidade, fica muito mais... Então a gente tem esses dois polos, temos aquele fanatismo de uma pessoa, né, ali, mas foi o espírito que disse, mas o Kardec deixou claro, nem todos os espíritos que nos dizem, o fato deles estarem no mundo espiritual, diz o Kardec, já demonstra que são os homens que viviam na Terra, portanto eles sabem o que sabem. A morte é um fenômeno, não te transforma em Deus. Só porque eu morri, eu tenho a última palavra. Não, os espíritos não sabem tudo não, gente. São pessoas que viviam na Terra. Portanto, a gente tem que dialogar com eles. Por isso, aí, como é que a gente vai saber, então, o que é um diálogo? Quando há um bom médio. Porque o bom médio espelha essa grandiosidade. E aí vem o Chico. O Chico espelhava a grandeza espiritual. O Chico adoecia, ele sempre usava a medicina, ele ia para médico, ele baixava o hospital, ele fazia cirurgia, ele sempre respeitou. Né? O Arigó queria fazer a cirurgia no olho dele, ele não aceitou. Então, esse respeito assim que ele tinha. Né? E o Bezerra dava homeopatia? Dava, até um determinado momento. Depois não deu mais. Porque era naquele tempo necessário, agora não. E o Bezerra é um cientista, é um médico espiritual. Então dá para entender, mas só que não se pode mais. Agora, o papel do Brasil enquanto país, né, do cristianismo, o Chico populariza o cristianismo, ele tira dos berços acadêmicos e vai botar para o povo, né? Ele sempre diz uma fala, né? O espiritismo é Jesus voltando de novo para o povo. E ele coloca Jesus no povo de novo. E traz o cientista, arrasta essa ciência para o povo, e com um grande lema, né? Fora da caridade não há salvação. Mediunidade é coisa santa, portanto deve ser exercida santamente. E assim ele fez e viveu. Então o Chico arrasta isso tudo para baixo e faz todo mundo andar junto. Mas ele não dispensa, né? Então, o papel do Brasil, lá fomentou-se o conhecimento, mas o amor mesmo, o fermento é aqui. O fermento e o sal que dá o gosto é aqui no Brasil. Eu não sei se alguém gostaria também de fazer uma contribuição, alguma questão. Biana, acho legal a gente lembrar que essa civilização que se destacou na Europa foi uma civilização extremamente materialista, né? Para a gente poder entender várias coisas que vêm aí pela frente do livro, né? Eu já estudei o livro, e então assim, a gente percebe, e até em outros livros mesmo, que o Emmanuel teve a oportunidade de falar sobre isso, que era uma civilização extremamente materialista e que queria apurar uma raça, né? Eles queriam que a raça deles fosse a melhor raça do mundo, justamente pelo materialismo deles, né? Coisas que eles traziam de capela, né? Que a inteligência, a força, a energia deles era justamente fazer com que essa raça fosse única, né?
Aí nasce o totalitarismo, né, de alguns espíritos trevosos que vão invadir a igreja, não para destruir, porque o parasita, isso é sempre interessante, tá, gente? O parasita não destrói o hospedeiro, ele usa o hospedeiro para propagar a sua infestação. Então as trevas entraram dentro da igreja católica, vestiram-se de religiosos e começaram a destruir Jesus, matando as pessoas em nome do Cristo, fazendo e acontecendo em nome do Cristo. Então, por isso a gente sempre tem que estar de olho assim, nas nossas casas espíritas, né? Perceber as nuances de como as coisas entram para dentro da nossa casa espírita. Então, porque o parasita espiritual, essas trevas, eles não querem destruir, eles querem usar aquele ambiente para propagar e tirar o Cristo. Não vão destruir o Cristo, porque não tem como. Não tem como destruir o sol, mas tem como botar alguma coisa na frente do sol. Tem como, por exemplo, uma das propostas é humanizar Jesus. Vale lembrar, tá bom, pessoal? Jesus Cristo não pertence à Terra. A escola que Jesus fez, a sua evolução de perfeição, se dissipou no universo. Ele volta para cá para acompanhar o processo dos terráqueos, que somos nós. Então, assim, humanizar Jesus é relativizar o seu evangelho. Se eu humanizo ele não é humano, ele se fez humano, mas ele não era como nós. Então, ao humanizar demais alguém, eu relativizo. Então, portanto, se eu relativizo, eu posso dizer que o evangelho está ultrapassado, porque afinal de contas ele é humano, e no humano as coisas se refazem constantemente. Então o evangelho de Jesus não está ultrapassado, nunca vai se ultrapassar, porque ele é uma lei do universo. O Jesus se utiliza das leis do universo para nos dar uma forma de proceder. Então isso é importante a gente saber, porque daí o que aconteceu com a Europa, que a Mara trouxe, não aconteça com a gente de novo, né? Porque a gente, em tese, já tem que estar com essa vacina em dia. Vamos avançar um pouquinho, então, para a gente, daí a gente conversa mais um pouco. Quem vai ler? Eu não sei se a Mara segue Homero ou tu convidou outro. Continua, Mara, mais um pouquinho, Mara? Sim, quando vocês quiserem. A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca das áreas primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa davam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos, áreas do velho mundo, não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais, companheiros exilados na orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações da ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos a seus numerosos deuses. Aí vem os romanos, né? Uhum. Muitos deuses. Uhum. E aqui fala que
Fabiano, do que eu acabei de falar, né? Que eles já vieram endurecidos de capela, né? Com essa mensagem de ser melhores do que os outros, né? E com algumas, né, alguns desses povos europeus, ainda até começaram a fazer essa personificação de alguma forma de um culto, buscando na natureza, daí vem os celtas ali, depois vem toda aquela rama, assim, dos celtas lá, vem as culturas nórdicas, se eu não me engano, as questões dos... O próprio Kardec, numa das suas existências, que ele foi, com o nome Allan Kardec, um druida, vem desse culto aí, do culto à natureza, as expressões da terra, da mediunidade. Mas havia ali parte desse povo, assim, já mais endurecido, como tu disse, né, mano? Bem mais endurecido. É que assim, né, pessoal, não é uma coisa fácil, e Jesus sabe disso, tá? Tu descer para um mundo e não ficar pouco tempo, tá? Descer, é como se alguém, vamos tentar imaginar na cabeça deles assim, tá? Vamos tentar imaginar, alguém te chegar agora, nesse momento, assim, para te dizer assim, ó, vem comigo que tu vai ficar no mínimo uns 5.000 anos para mais, eu vou te levar agora para te morar junto com os bichinhos, né? E tu vai ter que ensinar eles até eles se tornarem gente. Terrível, gente. É terrível, assim, no sentido moral para eles, mas é porque eles tinham pouco amor do coração, e ao mesmo tempo terrível por geográfico, assim, porque não tinha nada, né? Nem luz. Nada. Não havia nem descoberto fogo. Aliás, foram eles que fizeram essa descoberta do fogo. Foi os exilados naqueles corpos ali que incitaram a descoberta, porque estava algo tácito nele, assim, né? Algo interno que... Imaginemos assim, ele pega aquele basalto, o basalto quando quebra tem um fio, né? Aquela pedra tem um fio. Ele passa por intuição, assim. O Kardec diz que a mediunidade no primórdio é a intuição. Então, ele passa assim naquela carne que antes era batida com um pedaço de pau, assim, para cortar o osso. E ele passa e aquilo corta. Ele não tem a noção de que aquilo tem um fio que corta. Ele só sabe que ao fazer aquilo, separa o pedaço. Mas é uma intuição interna dele lá do mundo. Então, é ele que começa a dar esses primeiros impulsos, assim, para aquela nação. E ficar, gente, um bom tempo, assim, indo e vindo por plano. O que é espírito errante? Não é quem erra, é quem está na erraticidade. Todo aquele que está no plano espiritual, né, que pode reencarnar a qualquer momento, e qualquer momento pode ser daqui 2 dias, 3 dias, 1 ano, 10.000 anos, não importa, ele está sobre ainda esse influxo de fazer as suas vias pela reencarnação, ele é chamado de espírito errante. Então ele está na erraticidade. Eles ficavam na erraticidade, faziam as preparações, eram consolados, eram amados, eram orientados e retornavam. O Emmanuel traz uma informação, só para não falar muito, que Jesus gravou, tá? No inconsciente deles, a palavra eu voltarei. Estarei convosco até os fins dos tempos. Então, isso ficou no inconsciente, por isso o povo hebreu tinha entre todos os profetas que o Salvador viria. Até os dias de hoje, as igrejas protestantes têm essa chamada, né? Jesus voltará, porque está no inconsciente. Vocês entendem? Então, o Emmanuel diz que essa explicação está nisso. Jesus guarda como se fosse uma esperança. E diz para eles que eu estarei com vocês. E Jesus realmente não se afastou. Ele ficou no sistema solar conosco. Em espírito, né? Fabiano, quando eu comecei a dar as aulas da Joana, eu estudei 2 anos antes, né? E estudei muito esse livro aqui, justamente para falar desses povos.
E quando eu fui falar, eu falei, gente, como é que eu vou falar de uma coisa tão pesada, né? Porque realmente não é fácil. Você pensa, nós estamos quase com essa mesma história, né? De ir para outro planeta fazer a mesma coisa. Aí eu brincava muito, falava, ó, gente, não é fácil, vamos ter consciência, porque olha, a gente ir para um planeta que não tem shopping, não tem Coca-Cola, não tem McDonald's, é muito difícil. O povo ria tudo, mas assim, começaram a entender a gravidade, porque realmente você vai para um lugar onde não tem absolutamente nada que você volta. Por isso Aristóteles falava, eu acho que é ele que falava, às vezes eu confundo ele com Platão, que nós voltávamos, que o nosso espírito podia vir em animal, mas o animal para eles era justamente assim, a animalidade do nosso físico, que eles trouxeram uma genética melhor para nós também, né? Então, acho que ele tinha essa visão, não que nós íamos reencarnar em animais, mas para eles, o nosso corpo primitivo era como um animal, né? Eu imagino que capaz que ele fez eu esqueci o nome, mentecose, esqueci o nome. Mente e psicose. Mente e psicose. Então, assim, eu acho que ele fez talvez essa confusão justamente porque os nossos corpos eram muito primitivos e para eles era como se fosse animais, né, mesmo. Uhum. E tu traz uma palavra aí, pessoal, que a Mara traz, é importante, tá? É grave. É um momento grave, gente. Não é uma coisa de brincar. E Jesus, como é que o Cristo trabalha? Para que haja o mínimo possível de sofrimento. Sempre numa condição de Jesus, ele ama todos. Ele ama o teu inimigo, gente. O teu inimigo não é inimigo de Jesus. A consciência cósmica gigante de Jesus, eles nos vê como infantis, assim, como Jesus olha a essência. Jesus olhava não para corpos, ele olhava para as pessoas dentro delas. Por isso ele dizia para as pessoas, quando ele disse para o soldado romano que disse que queria seguir ele disse, sorriu assim, deu um sorriso e disse, hoje não. Ele sabia que ele precisava viver um pouco o mundo, aprender um pouco para renunciar lá adiante. Aí o soldado, séculos depois, no período medieval, vai morrer queimado para ele. Aí ele diz assim, hoje não, dia virá que tu arderás nas chamas por mim. Então ele via o futuro daquela pessoa. Me lembro quando ele diz a João, ele diz assim, se a tua fé é do tamanho da tua... Não, ele diz assim, se a tua fé é do tamanho da qual tu me demonstras, não tenha dúvidas do tamanho da tua missão. Porque ele percebia que a pessoa estava fazendo uma caminhada que logo adiante ela teria missão. Então, aquela loucura que a pessoa estava, iria passar, e vai passar. Todas essas loucuras que esses espíritos hoje na Terra estão vivendo, esses ditadores, traficantes, todo tipo de bandidagem que a gente vê, do alto escalão até o pequeno, isso vai passar na consciência do espírito. Hoje, amanhã, vai passar, porque nós somos fadados à evolução, gente. Todos seremos espíritos iluminados. Obviamente vai demorar, mas para o Cristo, ele quer que todos nós rendamos o nosso coração a ele. Ele não pede para nós que a gente está no Evangelho. Não há mais necessidade de entregar-se às feras, mas nos entregar ao amor. Assim. Eu posso continuar sendo um cientista, mas com um olhar amoroso sobre o meu irmão, e não mais como objeto. Então isso é ser cristão. E aí o Ismael atende esse pedido de Jesus, o Ismael é o mentor do Brasil, atende esse pedido de Jesus de retirar das profundezas, dos vales, dos espíritos que estão e manda trazer para o Brasil. Por quê? Porque não basta, ó brasileiros, falar em meu nome, espíritas, católicos, evangélicos, não basta, não é isso que Jesus quer, que a gente fique só exaltando o nome dele, mas que a gente traga para o seu regaço de amor cada vez mais almas. Então, o nosso papel é trazer cada vez mais almas para Jesus, assim como nós, porque ele nos quer a todos, tá? Então, não é uma decisão, Jesus nunca toma uma decisão assim, manda para lá, não é assim, autoritário. Ele, na condição do Cristo, ele pensa de todas as possibilidades para ver se essa alma se rende, né?
Daí sim, quando não há o que fazer, o amor daí também, né? O puxão de orelha também é remédio, né? O umbral também é remédio. Vai ser, mas é o mais drástico quando não há mais possibilidade, né? Continuo? Quer descansar um pouquinho, Mara? Pode ser? Pode. Eu convidaria a Rita. Pode ser, Rita? Pode ser. 6.3. A grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar este grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, sanitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes o passo nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento, enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso. As famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras, neste movimento para o estabelecimento do novo habitat. Organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas do que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso de propriedade, para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhe destruísse os esforços benfacejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nos aos primeiros embates fratricidas. Quer falar? Não, pode falar. Não, é bem isso, né? Eles tiveram a virtude de, assim, foi bem nessa época, né, Fabiana, acho que eles invadiam, né, tomavam posse das terras, essa ideia, né, de expansão, os europeus principalmente, como a gente estava falando, mas tinha essa questão, né, e às vezes acho que somavam assim, né, sem eliminar aquela civilização. Por um lado, voltava, acho que aquilo que falou, né, do orgulho, da questão, assim, das revoltas, e aí vinha essa questão do senso da propriedade ali, que falou dos ciúmes, da ambição, né, então, ao mesmo tempo que eles progrediam, né, em difundir, assim, técnicas do arado, do solo, né, agricultores, né, para cá no Brasil, lembrando que faz 200 anos agora de colonização alemã, né, e 150, se não me engano, italiana, né, vieram para cá e trouxeram essas culturas milenares, né, e a gente se envolveu muito aqui no Sul graças a eles também, né, verdade seja dita, né, assim, né, em vinhedos e outras questões que prosperaram. Então, todo o povo tem seu mérito e sua contribuição, e eles deram essa condição ao mundo, né, e aqui no Brasil também. Por um lado, tem essa questão, né, do que estava se falando, que eles voltam com aquela questão dos ciúmes, da ambição, do egoísmo, né, então eles têm um lado desenvolvido de técnicas, de inteligência, assim, para lidar com o desenvolvimento, né, e a Europa é mais desenvolvida, né, não por acaso sempre, né, eles têm, assim, muitas contribuições, né, para a ciência, como tu falaste, mas também fica sempre essa questão, né, das discussões, assim, né, que até hoje permeia, né, tu vê como isso é forte, né, isso aí aconteceu há tantos milênios, mas ainda fica tu já usou essa palavra, né, fica na memória, né,
dos ancestrais, né, impregnada falou da psicologia, né, que fica muito isso ainda até hoje, né, então é isso que fala ali, né, essa parte do livro, assim, que eu entendi. Pode falar. Mara, quer falar? Então, até ela falou aí do que o Fabiano falou, né? Deve ser o inconsciente coletivo, né? Que nós temos, que são memórias que a gente traz coletivamente de outras vidas. Eu acho interessante também, não sei se o Fabiano tem alguma coisa para falar sobre isso também, porque assim, cada vez que nós reencarnamos, nós paramos naquele ponto. Nós nos defrontamos, na verdade, com um ponto das nossas fraquezas, né? Naquele ponto que a gente não consegue ultrapassar, que a gente sempre tem dificuldade de transpor. Então, eu acho que esse pedaço aqui, né, desse começo de civilização, eu acho que vem muito deles, da memória deles, porque eram espíritos muito inteligentes, que traziam várias coisas para nós, igual a Fabiana aí, né, trouxe fogo e tudo, então, toda uma civilização que nós não tínhamos, e que outro espírito crístico ofereceu a Jesus por esse motivo, né, para estar trazendo isso tudo para nós, mas chega um momento, eu creio, né, pela dificuldade moral que eles tinham, que aí vem justamente aquela constela neles esse inconsciente de outras vidas e vem, né, vem dessa falta de humildade, vem o egoísmo. Eu acho que justamente por trazerem já essa bagagem também de espíritos que tiveram que ser exilados por esse motivo, né? Eu não sei se eu me Não, fiz... tá perfeito, perfeito. E isso como a Rita falou, é bem da psicologia, tu trouxe, né, Mara? Quando chega naquele ponto ali, ao gatilho, né, dispara, assim, um disparar de uma lembrança inconsciente, né? E aí tu te revolta. Mas vocês perceberam lá no início, lá, ó, a misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar a dificuldade deles, né, gente? Então tu imagina que Jesus, ele vai facilitando, assim, algumas coisas para que haja digamos assim, uma harmonia naquele grupo, né? Às vezes, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim que é muito interessante. Às vezes uma família, né, nasce uma criança, assim, entende? Às vezes a criança, o espírito que vem, ele vem trazer isso também, sabe? Às vezes desencarna alguém, logo em seguida alguém aparece assim da família, está grávida, né? Isso são formas que o plano espiritual tem de amenizar um pouco. Daí vem um espírito, se programa exatamente perto de quando vai desencarnar uma pessoa, ou quando tem uma doença, ou às vezes vamos pegar os pequenos gestos da vida, né? A coisas humanas, assim. E Jesus, ele, olha só, a grandeza dele não anulava o nosso ponto de conhecimento. O fato dele ser gigante no seu conhecimento, ele percebia, obviamente, exatamente por ser conhecedor da geopolítica do mundo, ele percebia que a nossa dor ali era muito forte, a dor desses espíritos era forte. O que se poderia então fazer para tentar amenizar, porque não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Eles tinham que ter esse karma aí, né? Eles perturbaram a ordem, sim, lá na frente. Mas Jesus não olha para isso, ele olha, vamos tentar nessa harmonia nos ajustar. Então criou ali, sabe, ao influxo dos seus emissários, porque ele mandou espíritos, né, encarnados e desencarnados, facilitar para que eles pudessem ter a agricultura, talvez máquinas, sabe, lá no futuro, a Revolução Industrial, para trazer mais conhecimento, para instigar, e aquilo então dava digamos assim, uma maquiada na dor, para poder haver um suportar, assim, né? Porque daí te dá um pouco de esperança, né, gente? Porque tu está sufocado num buraco. Para eles era isso. Porque o corpo ali era pouco, né? Então, de repente, traz assim uma tecnologia, uma forma de ver, uma culinária diferente, algo diferente, provoca isso. Por isso vai reencarnando aqueles espíritos que vão pouco a pouco, assim, aliviando, vão mostrando novas, entende? Mas é exatamente isso, Mara, perfeito. Porque não é uma coisa muito fácil, né? E fica nesse inconsciente coletivo, assim.
Daí as outras que não são migrados vão adotando aquilo sem saber por quê, né? Sem saber por quê. Por exemplo, nós vamos ver lá o povo lá no Oriente Médio, né? Ainda estão carregando coisas lá do tempo de Jesus, gente. E ainda só cultural, porque eles nem têm mais vínculo nenhum. É cultural, assim. Mas, enfim. Mais algum comentário, pessoal? Tá muito bom, assim, as nossas falas. Continua? Vamos lá. 6.4. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam, e dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família hindu-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhes os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhes emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhes os secretos apelos do coração, o labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o tempo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família hindu-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental envolve com o uso da escrita, adquirindo na convizinhança das civilizações mais avançadas, né? É aquilo que tu falou, né? Que estava no anterior, né? Que houve também uma misericórdia de Jesus para compensar. Eles também conseguiram se desenvolver, né, e ter um certo amor próprio, digamos assim, né, isso sempre naquela linha do imaginário, né, psicológico do eu, esse interior de várias civilizações. Então tinha essa compensação, e tinha também os celtas que foi falado, né, que também tinham toda uma visão assim, que era também do divino, né, Fabiana? Porque, como tu falou, as civilizações antes, né, do cristianismo e outras, era a noção do divino. Então, tinha uma parte deles. E até hoje a gente vê que na Escócia, isso que eu ia falar agora, assim, né, dos celtas que ficam ali na Irlanda, eles são mais católicos ali, né? Tem muitos ainda fervorosos. Então, eles também têm um lado do cristianismo mais desenvolvido que outras partes da Europa, né? São justamente esses também que, digamos, originários dos celtas, que ainda a gente vê isso, assim, pelo menos os filmes, as histórias, assim, eu tô vendo alguns, assim, agora seriados, eles têm isso mais forte, assim, né, do que da Inglaterra, assim, essa parte ali, principalmente da Escócia, da Irlanda, né, tem uma parte, assim, que pega essa questão, assim, mais religiosa, digamos assim, né. Mas, de modo geral, a Europa, então, se beneficiou com outra parte, desenvolvimento mais em outros campos do saber, né? Mestres, cantores, Grécia e todas, né, Itália, enfim. Então, como uma compensação nessa misericórdia divina, né? Então, porque como eles não conseguiam, então, adentrar nessa parte que seria o ideal da mudança, né,
de comportamento e de religiosidade, de espiritualidade, eles não se sentiriam tão, digamos assim, tão diminuídos, porque eles tinham isso, né, que estavam aqui na Terra de forma diminuída, mas compensavam assim, né, que foi a forma deles, pelo menos, se sentirem. Só que às vezes acontece isso, às vezes até hoje a gente vê, né, que os europeus se acham superiores, inclusive que nós, brasileiros, né, a gente vê que vários brasileiros ainda sofrem bastante discriminação, então eles têm essa vaidade ainda, né, muito impregnada, né, meio curioso. Tá mudando? Acho que tá, se fala mais de inclusão, em aceitação, né, enfim, mas ainda tem muito forte isso, né, de se sentir superior, né, à Europa ali, né, Uhum. ser bem forte. E aí Jesus envia os emissários. Pode falar, Rosa. Eu não acompanhei o outro, acho que pulou, né, a tua lâmina. Porque tu tá nos nórdicos, né? Mas tem o Mediterrâneo e o Mar do Norte que ela leu. Eu acho que não, antes isso. É essa aí que ela leu. Eu vi que pulou uma lâmina. Tá, eu avancei sem querer. Fabiana, Oi, vamos lá. legal a gente lembrar quando ele fala a reencarnação de numerosos auxiliares do mestre e seus labores divinos. Acho legal a gente lembrar assim, que de tempos em tempos reencarnam missionários, né, ajudantes, igual a gente sabe agora que o Givaldo não vai até 2025, um tempo atrás ele falou que a Joana reencarnaria com mais de 1000 espíritos para ajudá-la na missão. Então, a gente nunca, né, quando você vem com uma missão, você nunca está sozinho, né? Ai, coitado, vai descer sozinho, não. Igual foi no caso do Kardec, que vieram de vários, as cartas, né, as respostas, vinham de todos os locais para poder confirmar aquilo que estava sendo falado. Então, de tempo em tempo, eu acho que Jesus manda esses missionários para que a gente possa refletir um pouco, né, sobre os acontecimentos, as coisas, e trazerem coisas novas para nós, ao nosso coração, né, a nossa jornada espiritual. E vocês perceberam, né? Jesus sempre organizando, né, Mara? E Rita e todos vocês que estão aqui. Sempre organizando de cima o que é melhor, nunca de forma drástica, assim. Sabe? Nunca de forma drástica, sempre de forma convidativa, porque ele é o mestre, isso é importante, tá? Ele não se compara a Deus, né? Deus é bom, ele sim é bom, agora mestre eu sou, então ele sabe o ponto entre ele e Deus e o que ele é, isso é um equilíbrio muito grande de Jesus. Jesus é um espírito extremamente diplomático e verdadeiramente um espírito nobre, assim, ele atinge o Cristo, né? Que é o máximo, assim, da constelação de angélicos, assim, como o Emmanuel vai definir que ele faz parte dos espíritos angélicos. Então, esses espíritos amam incondicionalmente. Então, eles vão procurar sempre criar situações para nos chamar. Sempre vão criar situação. E aí, mas Jesus veio. Não, Jesus só veio, não reencarna mais, gente. Porque encarnar, para isso, a gente vai, quando for estudar no ESD, a gente vai ver a questão do perispírito. O perispírito precisa ser tirado da terra, dos elementos terrenos. Há uma condensação, há uma miniaturização, como diz André Luiz, do espírito, para que ele possa se ajustar a um corpo. Em espíritos da envergadura de Jesus, isso é possível? Mas há uma renúncia gigantesca, um trabalho científico do mundo espiritual muito grande. Então, ele só vem em condições muito específicas, assim, muito mesmo, que irão marcar para sempre a história da humanidade. Por isso a história se divide, né? Antes de Jesus, depois de Jesus. Tal é o tamanho desse tipo de espírito. Então, o Cristo, ele envia quem? Como a Mara diz, espíritos que lhe possam representar. São missionários. Estão ali na mesma onda, ou um pouco próximo da faixa vibratória dele, ao qual ele já confia.
espíritos já treinados não é só no conhecimento, tá, gente? Treinados, assim, já viveram dores, já renunciaram, já deram vidas pela humanidade, já sofreram muito, e aí eles já têm um despertar da consciência grande para poder renunciar. Eles encarnam e entendem isso, não se blasfemam contra a vida, contra ninguém, e são renunciosos e espelham Jesus. E aqui nós tivemos no Brasil o Chico, né? O Chico era o melhor e foi o melhor espelho de Jesus que nós tivemos. Então, assim, se nós queremos ter uma ideia de Jesus, era olhar para o Chico. Então, assim, o Chico sempre, gente, é fantástico. Mara, tu viveu mais com ele, mas a gente não, mas pelo que a gente vê, sempre aquele homem diplomático, elegante, aquele homem educado, sem querer, nunca agredia as pessoas com as palavras, assim, sabe? Sempre aquele cuidado no falar, sempre se corrigindo. Tu vê que ele estava sempre se corrigindo no falar, pensava antes. Então, ele é um espírito que tem uma sintonia gigante. Ouvia muito Emmanuel para errar a fala, ele falava muito isso. O Emmanuel está dizendo, então, muitas vezes ele repetia para isso, né? Ele pensava assim, olha, Emmanuel está me dizendo isso, quer dizer, era uma pessoa extremamente consciente do que ele tinha que passar para as pessoas, né? Então, assim, ele não falava, saiu da boca, né? Ele não era assim. Exatamente. Vamos seguir, então? Eu vou avançar aqui. Vai voltar um pouquinho para aquele que ficou para trás? Esse? Não, ele ficou tela, mas ainda leu. Essa já deu? É. Tá, então vamos lá. Essa agora, né? Eu li o Mediterrâneo, Agora é os Mar do Norte. 6.4. O outro, Fabiana. Não. Qual é para esse aqui? 6.5. Isso. É esse mesmo. Ah, tá. Então, agora eu entendi. É que a Rita estava lendo uma tela anterior e eu estava com essa aqui visível. Né? Isso. Tá bom, então. Continuo? Rita, tu quer descansar um pouquinho? Eu vou convidar a Nadir. Pode ser, Nadir? Pode. Os nórdicos e os mediterrâneos, o 6.5. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam. Todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hastes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de notar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre os germanismos e a latinidade, nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como um imperativo constante, e concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Uhum. Ali, né, Nadir? Oi? O que não se justifica é a perpetuação disso. Né? Exatamente. Essa animosidade entre eles ali foi justamente pelas trocas que começou a mudança
entre eles, o comércio já começou naquela época. Diante Exato. disso, Ó, lembra ali que a Mara falou, né? Está lá a experiência e vem o gatilho. Eles já eram assim lá no seu, em Capela. Por isso tá. eles. É isso. Eles já eram assim, ficavam brigando por terra, por poder, por tudo. Aí quando isso foi ascendendo aqui na Terra, e aí eles foi trazendo de volta, disparou essa consciência lá de trás. Entende? Só que, e aí foi ficando nas mesmas disputas, porque vocês viram que não basta conhecer, né, gente? Não basta. Sim. O conhecimento, ele é pontíssimo importante, mas se não tiver amor, não adianta. Né? Mas seguimos, então, vamos lá para o próximo. A Orivene, coisa muito interessante, é uma palestra que procurar, que ela fala sobre isso, o esclarecimento, a educação, o conhecimento é essencial. A gente consegue dar saltos, né, na evolução, na nossa jornada espiritual, mas sem o amor também não vai, não caminha. Então, é bom ter o esclarecimento, o conhecimento, mas o amor tem que estar caminhando junto, né? Exato. A origem, então, do racionalismo. Olha só como é que surge, então, essa ideia de ficar racionalizando daí as coisas. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos. Exato, porque o conhecimento, né, como a Mara trouxe, e tu está lendo, né, Nadir, ele é extremamente importante, porque daí nos tira a ideia de um olhar ingênuo das coisas, assim. Sim. Faz com que a gente compreenda, assim, que é preciso investigar algo, não se pode aceitar tudo, assim. Isso foi o Kardec, né, não se podia aceitar tudo. Se vocês pegarem o livro dos Médiuns, do Kardec, especificamente lá, comunicações apócrifas, que são comunicações ditas de determinados espíritos e que o Kardec prova que não foram os espíritos. Por exemplo, tem comunicação de Maria de Nazaré, tem comunicação de Jesus, tem comunicação de João e outros, e ele então coloca a mensagem e aí ele vai pontuando por que não seria Jesus aqui, por que não seria Maria. Então, isso é a razão, o racionalismo, né? A ideia que é importante, porque senão daqui a pouco a gente vai achar o quê? Não, mas Jesus Cristo veio na mesa mediúnica, na casa espírita, apareceu para mim e mandou uma mensagem para vocês. Olha, veja como é importante o conhecimento nesse caso. Uma vez conhecendo a constituição da matéria e do perispírito e da glândula pineal, a gente sabe que ele necessita de uns suportes, porque não basta o espírito querer se comunicar, ele precisa de suporte, ele precisa de uma materialidade para isso. Então, diferente dos animais, ele precisa de um cérebro constituído de emoções e pensamentos. Então, ele, entre nós, os animais, ele vai optar para nós. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele precisa que a nossa mente faça a leitura da onda do pensamento dele. E aí essa onda do pensamento dele ela é ultra fina. Se nós não estivermos num grau de evolução
aí o Chico tinha, né, a onda ultra fina para poder compreender, não vai entender. Então, isso se explica pela ciência espírita. Então, Kardec vai dizer que não era possível por esse motivo. Porque o pensamento de Jesus, a onda vibratória que ele gravita numa onda vibratória tão fina, tão sutil, né, aquilo que ele fala, que a nossa glândula pineal, neste momento, é incapaz de fazer essa leitura. Vocês entendem? É incapaz, gente, de fazer essa leitura. Então, é porque nós não temos estrutura física para fazer essa leitura. Então, não por mais. E aí, quando Jesus estabelece uma ordem, vem, por isso é uma gradação de espíritos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o Divaldo foi psicografar o livro do poeta indiano Rabindranath Tagore, tá? E, se eu não me engano, o nome do livro era Premissas do Reino. Não me lembro, tá? Daqui a pouco me vem um livro. É fantástico, é um livro poético, porque ele era poeta, viveu na época do Gandhi, só que o Tagore era uma outra cultura, era lá da Índia, e o Divaldo é o resquício do racionalismo, entendeu? Porque o Divaldo, ele é o homem racional, espírita racional. E tem muito amor, obviamente, mas já é uma outra cultura. Ele não era possível. O que a Joana fez? O Tagore queria deixar a sua marca no mundo pelas vias mediúnicas e procurou Joana. A Joana, então, fez uma ponte entre o Tagore, porque daí a Joana tem essa capacidade, porque ela é uma mulher que estuda cultura, ela é uma mulher que estuda, é um espírito que estuda a história da humanidade, estuda porque ela usa bases, né, do Jung. Então, o que ela fez? Ela fez o Divaldo entrar numa barca no mundo espiritual e andar pela Índia e ir assimilando durante muito tempo a onda vibratória da Índia. E aí fez uma ponte mediúnica entre o Tagore e o Divaldo Franco para poder psicografar o livro, que é algo assim, eu vou botar depois para vocês a poesia que fizeram, um rapaz fez e colocou na voz dele aqui no YouTube, é alguma coisa ao meu Senhor, né? O nome da poesia, ao meu Senhor. É algo fantástico. Então, veja bem, nós precisamos ter um instrumento, não basta querer, não é assim, eu posso me comunicar, não é assim. É preciso ter uma estrutura física também para isso. Então, por isso, o conhecimento do Espiritismo, a ciência espírita vai explicar que nem todos podem se comunicar com os espíritos, ou podem com determinados espíritos, por esse motivo. Por isso, Kardec vai dizer, não foi Maria que psicografou isso, porque segundo o que se tem dado de notícias de Jesus, ele não falaria isso, porque... Então, isso Kardec só falando em termos de literário, evangélico. Agora, e depois ele explica a questão estrutural da sintonia. Entende? Então, por isso é importante, viu, gente, essa questão do conhecimento da ciência espírita, né? Alguém gostaria de falar também? A Mara está na fila? Mara? Eu acho, me fez lembrar algumas passagens que nós tivemos, por exemplo, em termos de fé ou de religião, né, que sempre quando estava conturbado de alguma forma, na época de Jesus, vem Jesus, né, com os judeus, romanos, aquele vários deuses dos romanos, aí entre o conflito com os judeus, chega Jesus para amenizar, trazer algumas coisas, né, para nós. Depois, nessa época aí que eles estão comentando lá da Europa, aí vem Kardec para fazer a mesma coisa, para trazer mais conhecimento no alcance, né, do nosso também, igual você falou aí das vibrações. Depois vem Chico, porque assim, Kardec traz e começa a tomar uma distância, né? Quando começa a distanciar, vem Chico para reforçar Kardec de novo. E agora nós estamos na época aí da Joana, né? Com esse adoecimento
psíquico da orbe terrestre que nós estamos, vem Joana para trazer, né, esse conforto que já tinha lá em Kardec, em Obras Póstumas, né, no último capítulo, que Kardec já fala, né, falava desse adoecimento psicológico, que o aumento de suicídio entre crianças. Então, assim, cada época que parece que a gente vai se esquecendo um pouco, que a gente vai se tornando um pouco mais materialista por algum motivo, globalização, isso tudo trouxe o materialismo excessivo para nós, né? Gasta mais, porque mais acesso para você comprar, e aí vem de novo. Então, assim, é igual você falou, a perfeição do Cristo é tão grande que ele está sempre dando um jeito de trazer, de alguma forma, esses missionários aí para estar nos acolhendo, né? E Isso. é interessante, o Emmanuel fala muito isso para o Chico, de sintonia, né? E o Divaldo também falou uma vez que a Joana mandou ele estudar, porque senão tinha como ela entrar em sintonia para passar os livros para ele, né? Exatamente. O espírito, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar, materializar isso, né, Mara? Conhecer é materializar. Então, ele vai colocar lá no cérebro dele informações para que ele tenha aquele espelhamento. Então, quando a Joana vem com a sintonia e joga na glândula pineal dele, ela encontra essa materialidade literária para poder expressar aquilo que ela quer. Né? Então ela vai expressar. Ali eu coloquei então um livro, Estesia é o nome, tá? É um livro de poesia, ó, do Tagore. Deixa eu botar aqui para vocês. Olha que linda as mãos aqui com uma pérola. Ali é Divaldo Franco pelo Espírito Tagore. Depois fica uma dica assim para quem gosta de poesias ter a obra. O Gabriel ele estuda comigo aqui em casa. Eu vou botando aqui a nossa lâmina de volta e ele quer fazer uma palavrinha. Peraí, vou passar aqui. Então, assim, né, no começo, né, da formação dos mundos, as civilizações primitivas, pela nossa ignorância, o mundo era tomado pela força, né? Então, né, foi isso aí contribuiu então para a evolução, né? Isso aí foi necessário, isso aí, né? Né? Pelo derramamento de sangue, pela nossa ignorância. Mas com a vinda de Jesus, quando Jesus veio, então ele já veio trazendo um amor para nós. Então ali nós começamos a despertar para o amor, e ali então o mundo passou, está passando agora pela mudança, pela transformação, a ser tomado pelo amor. Então no começo era pela força, agora então nós já estamos introduzindo esse amor para dentro de nós, e vai ser tomado pelo amor, não mais pela força. Exatamente. Que é a autoridade, né, Gabriel? A autoridade agora, ela segue. O espírito tem autoridade, só que é a moral, não a autoridade pela força. Porque a autoridade, Jesus tem a autoridade, né? Ele quando ele se declara, né, eu sou. É autoridade. Mas, enfim, posso passar ou vamos seguir? Tu continua, Nadir? Posso continuar, só tem mais esse, né? Isso. É o 6.7, as advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários encontrados no seu caminho constitui uma dívida sagrada da humanidade para com seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto. Nos tempos que correm, as nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmo e para os homens terrestres, com cujas famílias
fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para o qual concorreram, inegavelmente, na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e, no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Muito, muito bem essa advertência. E Jesus levava em conta, ele sabia todo o sacrifício, ele sabia todos os martírios, e ali ele diz, né, eles queriam edificar um paraíso perdido, sim, porque eles perderam o paraíso deles, que era a capela, né? Quer dizer, perderam temporariamente, mas quando a pessoa ela está no auge da perturbação, ela não consegue ver, ela acha que é só aquilo que ela vai viver pro resto da vida. Eu me lembro sempre do Camilo, no livro Memórias do Suicida, sempre dele, quando eu toco nessa questão, né, de que parece ser eterno o meu sofrimento, eterno. Eu me lembro que ele dizia assim no livro, a impressão que eu tenho que é eterno. Quem está no Vale Suicida, ele não consegue fugir dessa percepção de eternidade. Tu entra num colapso mental de que realmente tu nunca vai sair dali. Não há esperança. Não há esperança. E obviamente que há, né? Mas eles não conseguem perceber isso. Então, mas o Cristo, eles então tinham isso. Então, já que nós não perdemos o paraíso, vamos edificá-lo aqui. Só que não era da forma violenta, né? Sim, ali quando ele diz faltaram-lhe os valores espirituais, aí me veio aquela, como é importante, né, os pais dar um valor espiritual para seus filhos, né, desde pequeno, porque isso aí leva para a vida, né, tem que ter não digo religião, mas ser um exemplo para eles, isso Exatamente. é importante. É a maior fortuna, né, que nós podemos deixar. Ontem eu havia comentado na nossa casa espírita, com o pessoal, a respeito disso, né? Qual é a maior fortuna que nós temos? Daí eu disse, nós somos milionários. Nós somos milionários. A maior fortuna é espiritual, gente. Então nós somos milionários. Porque há miseráveis, sem uma palavra de conforto, vivendo um mundo um dia depois do outro, como se fosse um simples animal que come, dorme e se reproduz. Não tem a mínima esperança, não tem esperança alguma. Uma noite e um dia sem fim de amargura. Então nós temos o Espiritismo para nos dar esperança. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos vivendo agora nessa leitura o que muitos vão viver só lá no mundo espiritual. Nós estamos antecipando para as nossas vidas aqui o mundo espiritual. Para nós, aqui em tese, o mundo de regeneração já começou há muito tempo, porque nós já estamos vivendo ele. Essas imagens aí tu pegaste e foram muito ilustrativa, né? Muito bom. Nesse aspecto eu sou bem seletivo, assim, eu gosto de expressar bem Por isso eu demoro um pouco para fazer as coisas, porque eu gosto que se expresse assim, porque esse é o valor, né? O Cristo ele não é pouco, gente. Não é pouco. A espiritualidade não é pouco. Então tá, pessoal, chegamos no nosso final. Se alguém ainda tem alguma questão a comentar. Vais passar aquele áudio que tu disseste do... Isso, eu vou enviar para vocês a capinha do livro, o Estesia do Tagore, e vou passar a poesia, tá? Para vocês escutarem. Seu Homero?
Oi? Pode Terminou, falar. terminou o livro. Podemos fechar? Podemos. Tá. A Virgínia, passar para a Virgínia. Tá aí a fatia de bolo, Fabiane, a fatia de bolo, tu não mandou. Virgínia. Ok, seu Homero. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Harmonizados que já estamos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Jesus e aos guias de luz que nos acompanharam nesse profundo e fortalecedor estudo de hoje, e fundamental essa parte histórica. Cada aula, uma nova oportunidade de aprendizado, que possamos compreender a mensagem transmitida neste livro. Pai, obrigada por nos ensinar a sermos espíritos melhores e mais esclarecidos. Agradecemos ainda por toda a espiritualidade aqui presente. E que possamos sair daqui melhores do que chegamos, com mais amor em nossos corações. E assim, damos por encerrada essa aula da noite de hoje. E que assim seja. Pessoal, que assim seja. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos.